Olá, tudo bem? Meu nome é Cleiton Pegorari, sou engenheiro eletricista, responsável pela Energy Power Solar. Hoje gostaria de estar mostrando, apresentando a metodologia que nós utilizamos na hora do dimensionamento e no projeto dos sistemas fotovoltaicos. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, fazer um orçamento ou fazer um projeto de energia solar não é uma tarefa simples. Não é simplesmente pegar a conta de energia, soma lá o consumo do cliente e divide pela potência dos módulos. Não. Existem inúmeros fatores que influenciam na geração de energia, como começando pela localização. Você está projetando um sistema para norte, nordeste, sul, até mesmo aqui na nossa região. Você pega Campinas, São Paulo, Limeira, Cosmópolis, tem uma diferença de irradiação cidade por cidade. Pegar um exemplo, Cosmópolis tem uma irradiação melhor do que Limeira e Campinas. Paulínia já é um pouco melhor, porque tem um buraco na camada de ozônio, então a irradiação solar chega mais forte à superfície da Terra. Então, são fatores que influenciam na geração, assim como a orientação e a inclinação do telhado onde vão ser instalados os módulos. Dessa forma, nós analisamos caso a caso, cada orçamento que nós fazemos é um caso específico, nós fazemos os orçamentos personalizados para cada cliente. Como que nós fazemos isso? Eu vou mostrar para vocês agora um pouco do passo a passo do que nós fazemos. Aqui, por exemplo, primeiramente, o que eu faço? Eu analiso a conta do cliente, verifico aqui o histórico de consumo, no caso esse cliente tem alguns meses, não chegou a completar um ano, mas eu tiro a média do histórico do consumo. Geralmente a conta de energia tem os últimos 12 meses, aqui deve estar com 7 meses. Verificamos se há algum acréscimo, no caso nesse cliente vai ter acréscimo, ar-condicionado, piscina, alguns equipamentos que vão ser acrescentados na casa. Então eu tenho a média do consumo hoje, já tenho uma ideia da média de acréscimo de consumo que vai ter nesse cliente. Tem uma média final, o quanto de energia eu quero que esse sistema gere no mês. É uma média anual, então tem meses que pode chegar a 800 kW, tem meses que vai chegar a 600. Junho, mês onde o sol é muito fraco, a geração é baixa. Novembro, fevereiro, cara, a geração dispara, vai lá em cima. Então, nós trabalhamos com a média anual. Em cima das informações de consumo, nós vamos analisar o telhado do cliente. Geralmente eu utilizo uma ferramenta que todo mundo conhece, que é o Google. Então, com o endereço do cliente, a gente analisa o telhado e eu vou verificar orientação e inclinação. Então, eu verifico aqui orientação e inclinação desse telhado. Tem um software no qual eu utilizo para verificar a irradiação. Então eu venho aqui, seleciono a cidade de onde eu quero fazer a instalação, sistema. Aí eu coloco a inclinação do módulo, 20 graus, inclinação que acompanha o telhado. Então geralmente um telhado cerâmico, ele vai ter uma inclinação de 20 graus. Vamos pegar o azimuth ali que a gente pegou pelo Google Earth. Ele está com menos 80 graus com relação ao norte. Por que com relação ao norte? Porque o norte é a orientação ideal para instalação de sistemas fotovoltaicos, dos painéis, para o hemisfério sul. No hemisfério norte já é ao contrário, o módulo tem que estar apontado para o sul. Isso porque o Sol ele converge na linha do Equador. Escolho o tipo de módulo, ventilado, não ventilado, ok. Resultados. E aqui que eu falei para vocês, ó, novembro, isso aqui é um gráfico da geração. Novembro, ele gera muita energia. Junho é o mês que menos gera energia. Então, ele tem uma oscilação. Assim como o consumo de energia tem uma oscilação, a geração também tem. Então, tem meses que você vai gerar mais, tem meses que você vai gerar menos. Tem meses que você vai consumir mais, tem meses que você vai consumir menos. Aí, em cima desses dados, que eu venho aqui, ó, nos dados na média de irradiação, que ele tem uma média mensal, tem um valor mensal de irradiação, eu pego o valor da média,
jogo lá na nossa planilha e faço o cálculo. Aqui, ó. Para esse consumo de 724 kW, em média 11,9 módulos. Não tem como colocar módulo picado, né, metade ou parte de um módulo, então a gente sempre arredonda para mais. 12 módulos, uma potência de 6,6, utilizando módulos de 550 kW pico, o que me representa uma energia gerada mensal de 728 kW em média, uma média de geração. Pode ser para mais ou para menos. Esse valor também pode oscilar um pouco, porque nós trabalhamos com dados estatísticos, ou seja, pegamos dados e informações de estações meteorológicas baseado nos últimos anos, 10, 20 anos aí. Como nós sabemos, a natureza vem mudando constantemente, né? Geralmente se tornando imprevisível. Porém, em cima dos dados que nós temos dos últimos anos, os dados estatísticos, nós baseamos os nossos cálculos. Então, uma energia gerada em média de 728 kW mês, que corresponde a uma economia mensal média de R$ 655. Em cima disso, nós vamos para o outro software que nós utilizamos, onde nós fazemos o modelamento 3D. Esse software eu utilizo justamente para avaliar como vai ser feita a instalação. Ele também serve para pegar irradiação, inclinação, porém o outro software na parte de irradiação eu acho ele um pouco mais confiável. Eu utilizo esse software para fazer o modelamento 3D. Então eu faço ele, eu consigo verificar aqui, ó, com imagem de satélite eu consigo ver como que é o telhado, fazer o desenho dele. Ó, aqui dá para vocês verem certinho o modelamento 3D. Então eu desenhei o telhado, aí eu vou escolher aonde que eu vou colocar esses módulos, qual que é o melhor local para colocar esses módulos. Eu ligo a irradiância, ou seja, ele vai me mostrar, em função da cor aqui, ó, quanto mais claro, mais absorção de radiação solar ele tem. Quanto mais escuro, menos absorção, menos luz solar pega naquele ponto. Por exemplo, aqui, ó, nesses pontos de sombra, é onde a gente tem que evitar. Então, com esse software, eu analiso aqui a parte de telhado, onde que eu devo instalar, o telhado cabe, ele comporta esses módulos, não comporta, como que eu vou distribuir os módulos no telhado. Então, basicamente é isso. Análise da conta de energia, análise de consumo, verificar se é ou não necessário acrescentar mais módulos, se vai ter um acréscimo de consumo, determinar local, orientação, inclinação, para pegar a irradiação mais aproximada possível do local que esse telhado vai estar recebendo. Então, esse telhado ele recebe uma irradiação, ele está numa orientação. Esse telhado já recebe outro. Então, na hora de pegar a irradiação, eu escolho qual telhado com antecedência para poder determinar a irradiação ideal para ele. Depois fazer um modelamento 3D para verificar se há espaço ou para a instalação dos módulos ou não, se realmente não vai ter nada que interfira na geração, por exemplo, árvores, a gente consegue simular aqui, desenhar as árvores, simular, ver se elas não vão fazer sombra nesse telhado. Basicamente é isso. Então, não vou prorrogar muito o vídeo, para não ficar um vídeo muito maçante, muito pesado, mas acompanhem aí, deixem seu like, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, tem muito conteúdo legal para vocês que nós estamos trazendo aí. Toda semana tem um vídeo novo a respeito de energia solar, instalação elétrica, tudo que você precisa saber se você quer colocar energia solar na sua casa. Um abraço, até a próxima.